Bom dia, amigos. Saudações tricolores. Hoje, finalmente, o Fluminense volta às atividades, né? Volta a treinar. De hoje até sábado para o jogo contra o Grêmio, no domingo. E a partir de hoje, nós vamos ter o Fluminense totalmente nativo. Mas, graças a Deus, o Thiago Silva foi registrado no BID, né? Da CBF, está disponível para o jogo contra o Grêmio. Também devemos ter ali o Canóbio disponível também. Vamos ter, no mínimo, aí mais 2 reforços, né? Com relação ao jogo passado. Então devemos ter um time mais encorpado, um time melhor em campo, se Deus quiser, jogando um futebol bem melhor, porque aquele futebol apresentado contra o Bragantino foi terrível. E a janela está aberta, né? A janela está aberta, mas a gente sabe que as movimentações do Fluminense serão poucas, serão só para a oportunidade de mercado, porque o Fluminense alega não ter dinheiro para ir ao mercado. Mas essa é uma questão polêmica, porque todos lembram aí que o Fluminense, no ano passado, arrecadou R$1 bilhão. E além de arrecadar R$1 bilhão, a dívida, que era de 700, passou para 1 bilhão também. Ou seja, ficou com 1 bilhão de lucro e aumentou a dívida ainda em 300 milhões. É uma situação difícil, né? Se arrecadou 1 bilhão e não gastou 1 bilhão, então deveria haver dinheiro para contratações. Agora, a gente não pode falar muita coisa porque, infelizmente, todos nós sabemos que essa diretoria está aí reiterando o exemplo, 14 milhões jogados no ralo. E fora esses 14 milhões, tem a contratação sem precisão, né? Sem precisão em termos, porque o jogador estava com o contrato já terminado, o La Vega, e mesmo assim o Fluminense pagou por ele. Está lá emprestado no Curitiba. Outra contratação também que nós não usufruímos. Tem o menino que nós tínhamos grande expectativa também, que está lá no Uruguai, no Paraguai, quer dizer, e não teve retorno nenhum. Tem o outro que foi lá para os Estados Unidos também, que não teve retorno nenhum. Só contratações esdrúxulas, que não somaram nada, mas que, se for contabilizar, dá quase 100 milhões de reais jogado fora. Isso sem contar aí os que estão aqui mesmo, né? O Soteldo, por exemplo, o Alisson, jogadores que foram contratados para agradar A ou B e realmente não somaram nada. Não somaram nada. E fora essas contratações duvidosas que a gente sabe que os jogadores não renderam o suficiente também,
mas que estão aí, são amigos do técnico, então a gente tem que suportar. Então está na hora, gente, de nós termos um técnico realmente que se preocupe em botar o melhor em campo, que não seja amigo de jogadores, que não tem que colocar A ou B, mas que sim, que bote, que cumpra a função dele, que coloque os melhores em campo. É isso que nós esperamos, é isso que a torcida tricolor merece. Então, vamos torcer para que esse jogo contra o Grêmio a gente volte a jogar um bom futebol, porque a Copa do Brasil está se aproximando aí. Depois do jogo contra o Grêmio vai ter Copa do Brasil. E nós temos que ganhar. Temos que ganhar. Porque nós montamos um elenco para ganhar competições. Para ganhar competições. Então temos que ter nós temos que entrar em campo com o único objetivo de vencer essa competição, a Copa do Brasil, a Libertadores, e lutar para chegar o mais alto possível no Campeonato Brasileiro. Quem sabe até no primeiro lugar. Porque o Fluminense é time grande, e time grande entra em campo para ganhar. Não podemos fazer concessões. O negócio de chegar em terceiro, quarto e ficar feliz, não. Nós ficamos felizes com títulos. A torcida tricolor merece títulos. Nós temos que lutar por eles. E já que eles alegam, eu estou falando dessa diretoria incompetente, né? Já que eles alegam que não tem recursos para contratar, então utiliza a base. Tem lá Júlio Fidelis, tem lá Davi Schwindt, tem lá Juan Salles, tem lá Riquelme, Wesley Nathan, Kevin Samuel. Utiliza os meninos. Dê oportunidade a eles. Não, mas fica usando jogadores que não rendem nada. Por exemplo, Serna, que está jogando mal todos os jogos. Soteldo, quando entra, não ajuda em nada. Usa a base. Use a base. É simples. Dê oportunidade aos meninos. Será, além de não gastar dinheiro, vai valorizar os ativos da casa. É só utilizar a base. Então é uma oportunidade para Zubeldia mudar a filosofia dele. Pois é, meus amigos, o noticiário tricolor é esse. Havendo alguma novidade, com certeza eu venho trazer para vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, me ajudar aqui no canal. Lembre-se sempre que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e sem Deus nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus, que vença sempre o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre.